Muito bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você de todo o Brasil. Você que nos acompanha, está sempre aqui conosco, dia a dia, dia após dias, né? Nós vamos trazer para vocês grandes informações do Santos. E ontem tomamos ferro de novo. Ei, Santos! Nabo entrou, mas entrou assim, ó, rasgando, ferro na gente. Meus amigos, após a vinheta do nosso programa, eu vou falar para você o seguinte: se o Santos ficar nesse marasmo de não se identificar com quem é o seu treinador oficial, para que o trabalho seja realizado de forma firme e forte, nós vamos descer ladeira abaixo. Ontem, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Santos foi péssimo no primeiro tempo. Péssimo, poderia ter tomado 4 gols e por um milagre do nosso goleiro Brazão, a gente não tomou. Volto já em 20 segundos e vamos falar sobre o ferro e o nabo que o Santos tomou ontem na Casa dos Bambis. Aliás, do Morumbis, perdão. Gil Gomes lhes diz: bom dia. Meus amigos, para você que acompanha o canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você. Eu sei que você deve estar aí com a cabeça cheia, né? Cheia, dormiu mal pra caramba. Eu dormi muito chateado mesmo. Vi coisas boas, inclusive eu anunciei aqui uma matéria sobre o jogador Roleiser, né? Que foi muito bem ontem, parabéns ao Roleiser, parabéns ao Barriel. Para começar, o Barriel não devia nem ter saído do Santos ontem. Acho que foi um erro do César Sampaio ter tirado o Barriel, tá? O jogador que poderia ter saído por cansaço mesmo, que mostrou muito cansaço ontem, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, foi o João Schmidt, que estava se arrastando dentro de campo. Outro jogador que não teve bem de novo, é o Guilherme. Gosto muito do Guilherme, mas sou honesto a você, não estava bem nem no primeiro tempo e no segundo tempo também apagado, um lance ou outro, mas muito apagado, perdeu gols, né? O Santos perdeu gols que poderiam também ter definido a partida e eu acho que esses erros não podem acontecer, né? Você tinha o David Braz ontem, David Washington ontem que entrou quase no finalzinho do jogo, também não deu pra mostrar nada. Nós tivemos aí o Veron que entrou mal pra caramba, né? E assim o Santos segue essa rotina, essa trajetória perigosa, essa trajetória que não está dando nenhuma opção de alegria por torcedor santista. Eu estava vendo uma reportagem do presidente Marcelo Teixeira falando: não, eu não estou incomodado porque os outros times estão à frente do Santos por questões financeiras, times que estão disputando jogos internacionais e tal. Como que não vai estar preocupado, presidente? Como que não vai estar preocupado? Eu acho que o senhor foi péssimo aí nessa fala sua. Qual santista que ama o Santos Futebol Clube não está preocupado com a situação do Santos? Está preocupado, é vexatório. Nós estamos na zona de rebaixamento. Ah, mas é cedo ainda. Cedo um caramba, cedo os nabos que é cedo. Estamos tomando ferro direto, e o presidente vem a público na sua entrevista após o jogo, falando: não, mas eu não estou preocupado, porque nós vamos mudar, a gente tem que entender que os outros times estão à frente do Santos, a questão financeira, os times estão disputando jogos internacionais, o Santos está bem atrasado, e está mesmo, está atrasado, tanto está atrasado, que os outros clubes, quando vão anunciar a compra de um jogador, ou a compra de um técnico, os caras vão para cima e vai e arrebenta. O Santos fica pensando na carochinha, no conto de fada, é porque não podemos entregar na mão de qualquer um. Só que na mão de qualquer um, vocês colocam o coitado do César Sampaio na fogueira. E ele não tem culpa, não.
O César Sampaio não tem culpa, até tenta dar uma cara nova pro Santos. Mas não é nem o perfil do César Sampaio. Ele não veio ao Santos para ser técnico do Santos. Ele tá lhe dando uma força. Agora o Santos fica nesse imbróglio, né, de definir já tomou ferro de um monte de cara que não quis nem saber do Santos, tá? E fica aí, né? O Santos tem que agilizar essa situação. O técnico precisa, porque o técnico ele dá sequência, né? Ele vai definir realmente táticas de jogo, né? Vai definir quem fica, quem sai, e precisa dar uma cara nova pro Santos. Ontem a defesa do Santos, no primeiro tempo, pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu com a defesa do Santos, dormindo, roncando, e tome gol. Os 2 gols que o Santos tomou ontem foi a replay do primeiro gol. A defesa estava mal pra caramba. O Santos melhorou, deu uma sobrevida no segundo tempo. No segundo tempo, o Santos deu uma sobrevida. E quem foi o cara dessa sobrevida? Roleiser, Barriel, o Escobar, argentinos, hein? É, galera. Você tá entendendo? Então, assim, a visão de um treinador, seja o César Sampaio, ou seja qualquer outro treinador, primeiro é analisar os pontos negativos do Santos. O Santos tinha 3 jogadores ontem que estavam mortos dentro de campo, né? O Santos jogou com 3 a menos e outra, aí pegou um São Paulo desfalcado também. O Santos ontem, mesmo sem a presença do Neymar e do Soteldo, que é uma força máxima do Santos, o Santos tinha condições, no mínimo, de trazer o empate do Morumbi, no mínimo, para não dizer a vitória, tá? No final do segundo tempo, perdemos várias chances de gols, pelo menos 3 chances de gols, eu contei aqui, né? E o Santos, no primeiro tempo, foi amassado pelo São Paulo. Essa que é a realidade, foi amassado. Um time sem nenhuma característica de armação, um time perdido dentro de campo, um time que parecia que estava com medo de segurar a bola, né? Essa que é a realidade. Quem ainda deu uma sobrevida no primeiro tempo pro Santos foi o Roleiser, que parava a bola, que armava a jogada, mas o resto estava sem conexão nenhuma. Né? E no segundo tempo o Santos melhorou bastante, mas melhorou muito. Pressionou o São Paulo do meio de campo para frente, teve grandes oportunidades com o Guilherme, com o próprio Roleiser, né? E não conseguiu concluir com o Tiquinho de cabeça, né? O Tiquinho é outro jogador que eu vou falar a verdade pra você. O cara, quando tá lá dentro de campo, ele segura a bola, ele faz um pivô, né? É um cara que não pode faltar no Santos, em hipótese alguma, né? Polivalente o Tiquinho. Então, ontem o Santos estava meio que... Primeiro tempo, eu não vou nem falar, que o Santos pra mim nem jogou, nem entrou em campo. O Santos nem entrou em campo. Achei péssimo o primeiro tempo do Santos, né? Poderia ter tomado mais gols. O Santos poderia ter aberto ali com 4-0 no primeiro tempo. Graças ao nosso Brazão, que conseguiu fazer alguns milagres aí, o Santos acabou não tomando outros gols, né? Mas a fala do presidente Marcelo Teixeira, na minha opinião, foi mal pra caramba. O presidente, tudo bem, ele tem que dizer lá pra torcida que está fazendo uma melhora dentro do Santos, né? Tentando buscar algo diferente pro Santos, melhorar, colocar o Santos, enquadrar o Santos no perfil dos grandes clubes. Mas ele vir depois do vestiário dizer que o Santos que não está preocupado com a situação e que o Santos está abaixo dos demais clubes devido à sua posição financeira e também sobre ter jogos internacionais fora e por isso ter essa cara de chegar lá e meter a bucha no Santos e ficar isso por isso, né? A fala dele pra mim foi mal, presidente, foi mal. Eu não sei se você, seguidor do canal aí que segue, se você já viu essa fala, eu nem tive tempo de preparar, porque eu fui dormir tarde ontem,
quase sem sono, porque fiquei muito pururuca da vida o Santos ter perdido essa partida. Ontem eu achei, não vou nem dizer que o Santos ganharia, tá? Lógico, tava torcendo pra ganhar, mas achei que o Santos faria uma boa partida, achei que o Santos traria no mínimo um empate, mas jogando bem, coisa que nós não vimos no primeiro tempo. O Santos foi mal, péssimo. O Santos estava preso dentro de uma gaiola ontem no primeiro tempo, se soltou no segundo tempo, tivemos oportunidade, poderíamos ter ganhado sim, até porque nos minutos finais, dos 10 minutos finais do jogo, o São Paulo estava mais interessado que acabasse a partida, porque não estava aguentando a pressão do Santos, essa que é a verdade, né? O Santos pressionou bastante o São Paulo no segundo tempo, mas ficou só nisso, e a gente, mais uma vez, tomou ferro, tomou naba, essa que é a verdade. Eu já não aguento mais, né? E esse discurso do presidente, agora parece que não é nada, né? Ah, Nath, mas ele só falou porque estava nervoso na hora. Eu falo, caramba que estava nervoso na hora. Nós estamos perdendo ponto, meu amigo. Estamos perdendo ponto, nós estamos na zona de rebaixamento. 5 partidas, nós temos 4 pontos. 5 partidas, nós temos 4 pontos, tá? Aí o próximo jogo nós tomamos ferro de novo, aí, porque ainda estamos melhorando, porque nós estamos vendo, porque nós não sei o quê, porque não sei o quê. E vamos, afundando cada vez mais. Se você concorda com isso, se você acha que o presidente está certo, eu lamento dizer para você, mas você não é santista, não. Se você está concordando com o presidente, eu acho que você está muito fora da realidade de quem gosta do Santos de verdade. Ontem, que nem eu falei pra vocês, ontem eu não tava nem falando sobre vitória. Tava torcendo pela vitória? Claro que tava, porque sou santista de coração, tava torcendo. Mas também entendo que o Santos poderia ter feito muito mais do que fez e não fez. Tinha jogadores no primeiro tempo que o Santos poderia ter feito diferente e não fez. Mas não fez por quê? Não fez porque entrou de calça molhada, não entrou porque não tinha preparação, não tinha treinamento específico e qualificação para melhorar, ou entrou de qualquer jeito. Vamos pro abraça. E nesse abraça, meu irmão, que você topa, ferro e mais ferro. Ferro e mais ferro. É uma situação lamentável, né? Lamentável. Eu vou ser muito honesto com vocês. Se a gente ficar nessa pegada de achar que tudo que acontece no Santos é porque está começando agora, porque nós estamos reestruturando, sabe o que vai acontecer? Nós vamos se reestruturar na segunda divisão. Na segunda divisão. Alguma coisa tem que ser feita no Santos. O Santos precisa dar uma cara mesmo. Já passou da hora. Sabe? Tem que trazer. Nada contra o César Sampaio. Pelo amor de Deus, o César Sampaio não tem culpa de nada que está acontecendo aí. O César Sampaio não tem culpa de nada. Mas o Santos precisa definir um técnico mesmo à altura do Santos, né? O Santos está em enrolação aí com o Tata Martino, que entrou em negociação, mas até agora ninguém sabe nada. O Santos tomou ferro do Tite, tomou ferro do Dorival Júnior, né? Agora surgiu uma conversa aí, eu nem sei se... Eu até fui buscar e é verdade. Surgiu o nome de Fernando Diniz, cara. Fernando Diniz. O que eu vou falar? O que vocês acham, Fernando Diniz? É um treinador que tem o seu... Ele tem o seu lado positivo, mas é um treinador muito impulsivo, né? Na mesma hora que ele tá sentando o pau, daqui a pouco ele já tá passando a mão. E muitas vezes quando ele põe uma coisa na cabeça, ele vai até o fim. E o time pode estar perdendo, mas ele vai confiando que vai melhorar. E nessa você se ferra também. Até o nome de Fernando Diniz foi dito ontem nas reuniões do Santos. O Santos precisa mudar, cara. Precisa mudar mesmo, tá? Eu fiquei muito chateado mesmo. Eu acho que o primeiro tempo o Santos se acovardou mesmo. E só não tomou 4 porque o Brasão estava bem ontem.
mais uma vez salvou o Santos, né? E o segundo tempo o Santos melhorou, poderia ter ganhado. Mas a gente não pode ficar esperando o último minuto, né? Se a gente tem que ganhar, já tem que fazer no começo para garantir. Porque lá na frente, se você tiver um cansaço excessivo, pelo menos você já garantiu 2, 3 gols e acaba a partida vencendo, conquistando os 3 pontos e mostrando para a torcida que você tá bem. Agora, desse jeito que o Santos está aí, realmente é lamentável, é triste e preocupante. Um grande abraço para você, meu amigo, minha amiga do canal Night Vila Belmiro. Eu volto já, me aguarda aí, é o tempo de eu tomar café. Eu vou trazer para você mais tarde um vídeo sobre um patrocinador do Santos que pintou ontem na camisa, hein? Galera, pelo menos nesse ponto tem coisa boa, hein? Tem coisa boa aí, eu trago esse vídeo pra você à tarde. Não perca, novo patrocínio do Santos que pode render aí uma bela grana e já tá tudo fechado, hein? Contrato de 2 anos, mas eu falo pra você no próximo vídeo à tarde. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Ei, Santos!